Olá minhas doceiras, beleza? Então hoje vou contar um acontecimento da Romênia. No coração da Romênia, nas profundezas das florestas que cercam os Cárpatos, repousa a mansão com de nome Oiabaciu. Então pega a cadeira e a pipoca que hoje tem assombração. Antes que não me esqueça. Curta o vídeo, eu prometo que isso e de graça vou contar. De 1 até 5. Para dar tempo curtirem aí, ok? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Agora sim vou alugar você por 3 minutos, mas do que isso é besteira, vamos lá. No coração da Romênia, nas profundezas das florestas que cercam os Cárpatos, repousa a mansão Oiabaciu, um local tão enigmático quanto o famoso bosque ao qual pertence. Conhecido por ser um dos lugares mais assombrados da Europa, o Bosque Oiabaciu tem uma reputação de atividades paranormais, avistamentos de OVNIs e sensações inexplicáveis que afetam aqueles que ousam atravessar suas fronteiras. A mansão, uma estrutura gótica desgastada pelo tempo, foi construída no século XVIII por um nobre desconhecido. Com seus torreões altos e janelas que parecem olhos vazios, a casa projeta uma sombra imponente mesmo durante o dia. A lenda local diz que o nobre construiu a mansão após a morte trágica de sua esposa e filha, na esperança de se isolar do mundo e do seu próprio sofrimento. No entanto, a solidão não trouxe paz, mas sim um tormento sem fim. Após a morte do nobre, rumores começaram a se espalhar sobre aparições fantasmagóricas e sons estranhos emanando da mansão. Moradores locais relatam ter visto figuras vestidas em roupas de época passeando pelos corredores decadentes e ouvindo o som de uma música de piano que ecoa nas noites sem lua. A mais persistente das histórias é a da Dama Branca, que muitos acreditam ser o espírito da esposa do nobre. Ela é frequentemente vista na torre mais alta da mansão, olhando tristemente para a floresta abaixo, como se esperasse algo ou alguém. Ao longo dos anos, muitos investigadores paranormais e curiosos visitaram a mansão Oiabaciu para testemunhar os fenômenos. Uma equipe, em particular, relatou um aumento drástico na temperatura e equipamentos eletrônicos falhando inexplicavelmente ao tentar gravar nas salas mais antigas da casa. Outro incidente envolveu um visitante que sentiu uma mão invisível tocar seu ombro, apesar de estar completamente sozinho no quarto. Historiadores e cientistas oferecem explicações variadas, desde campos eletromagnéticos anômalos até simples folclore. No entanto, a verdadeira natureza da mansão Oiabaciu permanece um mistério, alimentando a imaginação de todos aqueles que ouvem sua história. Seja como for, a mansão continua sendo um monumento enigmático, uma janela para um passado tanto real quanto imaginado, onde o véu entre o nosso mundo e o outro parece terrivelmente fino. Então essa até eu me arrepiei todo. Uau! Então minhas doces, queridas e queridos, até o próximo vídeo. Olá amados, vou contar hoje uma história bem real da Casa Assombrada. A mansão Winchester é amplamente conhecida como uma das casas mais mal assombradas e misteriosas dos Estados Unidos. Localizada em San José, Califórnia, ela foi originalmente construída pela viúva Sarah Winchester, esposa de William Vich Winchester, herdeiro da empresa de armas Winchester e Piatin Arms. A história por trás da mansão está repleta de lendas, tragédias e eventos sobrenaturais, que intrigam e assustam até hoje. Origens da mansão. Após a morte de seu marido e filha, Sarah Winchester ficou devastada. Conta-se que Sarah acreditava estar amaldiçoada pelas almas das pessoas que foram mortas com os rifles Winchester, que haviam enriquecido sua família. De acordo com a lenda, ela consultou um médium que lhe disse que os espíritos estavam em busca de vingança e que a única forma de acalmá-los seria construir uma casa sem parar.
Assim, em 1884, Sarah comprou uma fazenda de 8 quartos e começou uma expansão contínua, sem um projeto pré-definido. Estrutura misteriosa e labiríntica. Ao longo dos anos, a mansão se transformou em um labirinto de quartos, corredores e escadarias estranhas. Sarah supostamente acreditava que, ao manter a construção da casa em andamento, ela poderia escapar da maldição. A casa, que originalmente tinha 8 quartos, chegou a ter mais de 160 quartos, incluindo 40 quartos, 2 salões de baile, 47 lareiras, 17 chaminés, 10.000 janelas, 13 banheiros e 2 porões. Existem portas que se abrem para paredes, escadas que não levam a lugar algum e janelas no chão. Algumas das características mais bizarras da mansão são atribuídas às tentativas de confundir os espíritos. Acredita-se que Sarah projetou muitas dessas excentricidades para desorientar os fantasmas que a perseguiam. O número 13. O número 13 tem uma importância particular na mansão Winchester. Muitos dos elementos da casa foram construídos em torno desse número. Por exemplo, há candelabros com 13 braços, 13 degraus em escadarias e janelas com 13 painéis de vidro. Esse padrão foi interpretado como mais uma tentativa de Sarah de lidar com os espíritos que acreditava estar assombrando sua vida. Atividade paranormal. Relatos de avistamentos de fantasmas e fenômenos inexplicáveis continuam a cercar a mansão. Funcionários e visitantes ao longo dos anos afirmaram ter visto aparições de figuras misteriosas, portas que se fecham sozinhas, passos e sussurros inexplicáveis. Disse que Sarah Winchester era obcecada pelo mundo espiritual e até mantinha um quarto de espíritos, onde realizava sessões para se comunicar com os mortos. Mesmo após sua morte em 1922, os relatos de atividades paranormais na mansão continuaram, o que só aumentou sua reputação como uma das casas mais assombradas do mundo. A lenda e o turismo. Hoje, a mansão Winchester é uma atração turística popular, com visitas guiadas disponíveis ao público. A história por trás da casa e sua misteriosa construção continuam a fascinar tanto historiadores quanto entusiastas do paranormal. Apesar de muitos dos aspectos sobrenaturais serem baseados em lendas e especulação, a mansão continua a atrair aqueles que buscam o mistério e o desconhecido. Teorias alternativas. Enquanto muitos acreditam na versão sobrenatural da história de Sarah Winchester, alguns historiadores sugerem que ela pode ter sofrido de depressão e transtornos mentais após a perda de sua família. Eles argumentam que a construção caótica da casa foi uma forma de lidar com seu luto, sem necessariamente envolver forças sobrenaturais. Independentemente da interpretação, a mansão Winchester permanece como um dos marcos mais curiosos e misteriosos da história americana, tanto pela sua arquitetura bizarra quanto pelo fascínio em torno de seus segredos não resolvidos. Relato de uma das casas assombradas mais famosas do mundo, baseada em fatos documentados e testemunhos reais, a Casa de Amityville, localizada em Nova York, nos Estados Unidos. A Assombração de Amityville. No dia 13 de novembro de 1974, a tranquila cidade de Amityville foi abalada por um crime horrível. Ronald DeFeo Jr., um jovem de 23 anos, assassinou brutalmente seus pais e 4 irmãos enquanto dormiam na casa localizada na 112 Ocean Avenue. Ronald alegou que vozes misteriosas o incitaram a cometer os assassinatos. Ele foi condenado, mas o que aconteceu depois é o que transformou a casa em uma das mais famosas histórias de assombração do século XX. A chegada da família Lutz. Pouco mais de um ano após os assassinatos, a casa foi comprada pela família Lutz por George, Kate e seus 3 filhos.
Eles sabiam dos acontecimentos trágicos, mas decidiram seguir em frente por conta do preço atraente da propriedade. Apenas 28 dias depois de se mudarem, a família abandonou a casa, deixando todos os seus pertences para trás, alegando que forças malignas tornavam impossível permanecer no local. Os relatos da família Lutz incluem cheiros inexplicáveis. Por vezes, a casa exalava odores insuportáveis de podridão, sem que houvesse causa aparente. Manchas misteriosas. Apareciam manchas verdes e gosmentas nas paredes e tetos. Mudanças de temperatura. Áreas da casa tornavam-se extremamente frias de forma repentina, mesmo em ambientes aquecidos. Sons perturbadores. Passos ecoavam pelos corredores durante a noite, e portas batiam sem ninguém por perto. Aparições sobrenaturais. Kate Lutz afirmou ter visto o rosto de um demônio no espelho e, em outra ocasião, sentiu como se estivesse sendo abraçada por um ser invisível. Fenômenos com George Lutz. George alegou acordar sempre às 3h15 da manhã, o horário exato em que os assassinatos haviam ocorrido. Investigação sobrenatural. A notoriedade da casa atraiu a atenção de investigadores paranormais, incluindo o famoso casal Ed e Lorraine Warren, conhecidos por seu trabalho em casos sobrenaturais. Durante uma visita à casa, Lorraine afirmou sentir uma entidade demoníaca e que parecia dominar o lugar. Fotos tiradas no local mostraram o rosto de uma criança que não estava presente durante a investigação. A casa hoje. Apesar de vários moradores posteriores negarem experiências sobrenaturais, a casa continua envolta em mistério. Ela foi remodelada ao longo dos anos, e o número do endereço foi alterado para despistar curiosos. Mesmo assim, o caso de Amityville permanece um dos mais famosos relatos de casas assombradas do mundo.